explodiu nas redes sociais sobre esse assunto das novas regras do Pix. E a galera tá todo mundo em fervorosa. Aliás, tem muita informação e desinformação nas redes sociais, principalmente com fake news. E eu gostaria de saber, gostaria de perguntar para você, que novas regras são essas? Na realidade, realmente divulgaram muitas notícias aí que não condiz com a realidade, né? Não, na realidade, também não são novas regras. São regras implementando uma nova condição para que novas tecnologias que são advindas das instituições financeiras, de utilidade do consumidor, não estava sendo abarcada pela norma antiga. Então, nessa norma vigência agora, que lá atrás era apenas de R$2.000, passou para 5 para pessoa física. De pessoa jurídica, que era 6.000, passou para 15. Então, realmente é para abarcar essa questão de tecnologias que não se utilizava antes. Então, na verdade, para o nosso público ali, para entender, essas regras, que já são antigas, uma lei que eu acho que, não me engano, é de... Desde 2003 se utilizava já essas informações da Receita Federal através de declarações que as instituições financeiras, bancos, já faziam para a Receita Federal. E agora está sendo obrigatório as instituições financeiras, como os bancos digitais, os grandes varejistas, os cartões de crédito, informar... as instituições que efetuam pagamentos, né? Só para exemplificar, para ficar mais claro para o público, né? Em 2003 não existia Pix. Não existia a maquininha que copiava lá o pagamento via Pix, que ela arrecada o pagamento e depois transfere para as instituições financeiras. Então, tudo isso, para que a Receita Federal possa fazer cobrança, ela precisa de normatizar. Então, essa nova norma que entrou agora no final de 2024, para 2025 ser funcional, teve que ser implementada para que a Receita Federal se utilizasse. Então, a 2219, né, que foi a legislação criada, veio justamente para isso, para implementar essas novas regras. Tirando lá os 2.000, passando para 5. Tirando 2.000, passando para 5. Para pessoa física. Pessoa física. E jurídica, tirando de 6.000, passando para 15. Tudo bem. Agora, para a gente entender, eu confesso para vocês que essa parte contábil, eu tenho muita dificuldade de entender. Claro que todo profissional, não importa se começou a parte de empreender, não importa se é MEI, se é já pessoa física, se é PJ, né? Se é o simples, ele tem que ter um contador, um profissional da área, né? Toda empresa exige a necessidade de ter um profissional da contabilidade para lhe orientar, para lhe dar a condição de entender como vai funcionar a sua empresa. O fator primordial que tem dentro de uma empresa é quando o empresário ele confunde CPF com CNPJ. Dentro da contabilidade, nós chamamos de princípio da entidade, onde você confunde. Se o dinheiro está na empresa, ele é da empresa. O proprietário da empresa ele é dono de tudo, mas para esse dinheiro chegar até ele existe um método, um critério. E o profissional competente para dizer como isso funciona é o contador. Entendi. Bom, eu já estou na área há 35 anos. Nós estamos na área, na família, mais de 30 anos. Na verdade, o BW tem 36 anos. Então, colocar minha mãe ali na história, que a minha mãe foi a precursora de tudo, eu lembro como se fosse hoje. Desde sempre ela já teve o contador dela. Então, minha mãe, ela sempre foi uma visionária e ela sempre falava que agora eu tenho o meu CNPJ. Então, era orgulho para minha mãe ter o CNPJ, sempre teve um profissional para orientar. Mas, antigamente, a gente ouvia muito falar, e a gente tinha que se afirmar muito que salão de beleza, no caso, é uma empresa, não é? E isso a gente brigou muito, a nossa família brigou muito para ser uma empresa não só na parte contábil, mas também na parte de gestão, na parte técnica, enfim. E hoje nós vimos a evolução dessa área da beleza, não só cabeleireiros, maquiadores, manicures e outros profissionais, design de sobrancelha, todo se expandir, virar um leque e esse profissional ser MEI, correto? E eu gostaria de perguntar para você, Cláudio, qual é o cuidado que o MEI hoje tem que ter com essa nova regra? Vamos lá. O empreendedor MEI ele tem um critério de faturamento anual, que é de R$81.000. Então, ele tem R$81.000 por ano para comprovar que ele tem essa renda dentro da empresa dele. Se ele ultrapassar esse limite, até 20% ele permanece no MEI até dentro do próprio exercício do próprio ano. Ultrapassou esses 20%, ele sai dentro do próprio exercício do próprio ano, ele sai do MEI para se tornar uma outra modalidade de empresa. Pode ser ME, PP ou uma empresa normal. Mas o critério é esse, R$81.000. Então, vamos lá. Se o camarada começa do MEI receber acima disso, do limite permitido, essas informações, e não há comprovação disso perante o cruzamento das informações que a Receita Federal vai fazer, ele vai ter um critério de ser analisado depois futuramente pela Receita Federal.
E com isso ele pode cair em inconsistência, ao qual ele tem que se justificar e explicar o porquê que aquela receita chegou até ele e ele não declarou. Então, só por ele ser MEI, ele tem uma conta, ele pode abrir uma conta PJ, né? Ele deve abrir uma conta PJ. E ele tem com certeza uma pessoa física. Então, se ele já está misturando pessoa PJ com pessoa física... Aí é o momento onde todo mundo fala, MEI não precisa de contador. Precisa de um contador. É neste momento ao qual ele precisa tirar essa receita de CPF da PJ, ele precisa de um contador para fazer as análises e a apuração do resultado para dizer que realmente se ele tem. Primeiro, ele pode ter um prolabore, que é um rendimento do proprietário, do titular da empresa, é o prolabore, é o salário do trabalhador proprietário da empresa, o qual já está justificado através da folha de pagamento, e depois a distribuição do lucro, que é o resultado final da apuração entre receitas e despesas. E quem é o melhor profissional indicado para isso é o contador. Então, neste momento, ele precisa do contador para dar o aval, dizer que realmente o resultado é aquele para ele, para que ele possa tirar esse dinheiro da empresa e passar para o CPF dele. Agora cai por terra aquela história do profissional da beleza, o profissional cabeleireiro falar que trabalha para o dono do salão, enfim. Ah, eu trabalho para você. Ninguém trabalha para você. O profissional MEI, o profissional cabeleireiro, ele é dono da sua própria empresa. Antes do MEI até. Então, quer dizer que você está falando agora. O profissional que é cabeleireiro, MEI, ele precisa de ter uma conta PJ. Ele tem a física, ele não pode cruzar as duas. Então, já tem que ter o contador. Né, para fazer isso. Nesse momento, sim. E agora, quem não tinha, vai ter que correr atrás. Tem que procurar um profissional capacitado, habilitado e registrado no Conselho Regional de Contabilidade para que possa oferecer o serviço de boa qualidade para ele. Isso é muito importante, porque eu conheço vários profissionais que agora vão se ater a essa questão. Porque não trata só de cabeleireiro, manicure, existe qualquer CPF que fatura mais que 5 mil. Qualquer MEI, seja de qualquer atividade permitida do MEI, ao qual ele auferir a receita que ultrapasse o limite, ele tem que ter esses critérios. E que ele também precisa ter essa renda para ele. Porque não só o empresário MEI faz isso, muitos empresários de outras empresas, de outro tipo de qualidade, de porte de empresa, também faz essa confusão. Entendi. Então o dinheiro não é dele, o dinheiro é da empresa. Para ele chegar ao CPF dele, ele tem que ter essas condições, ao qual o profissional da contabilidade é o profissional competente de mostrar para ele como fazer isso, que é através da distribuição de lucro. Né? Outras formalidades também tem, que pode ser oferido, mas só o profissional da contabilidade é competente para fazer isso. Entendi. E aquele profissional que não tem MEI ainda, porque ainda existe profissionais que não têm MEI e não se preocupam em fazer, mas que ele já ganha a mais que 5 mil reais e que está movimentando na sua conta pessoa física. Tá. Nesse momento ele se torna um profissional autônomo. Tá? Ele faz o correto ele é profissional autônomo, ele vai na prefeitura, se credencia, começa a fazer a emissão de documento fiscal. Ou através de alguma regulamentação que tem em qualquer outro município que dirime a forma como ele deve trabalhar. Né? O ideal seria o MEI, porque já se normatiza em qualquer outro âmbito. Mas ele sendo um autônomo, ele tem como regulamentar essa receita dele através do Carnê-Leão. Ele pode mensalmente fazer o recolhimento dos impostos e encargos necessários da Receita Federal e também fazer o recolhimento do INSS, também, que é obrigatório. Você também ser filiado à Previdência Geral para poder recolher, que tudo isso também vai abater na hora da apuração da sua declaração de imposto de renda. Mas o efetivo, enfatizar mais o Carnê-Leão mensal, que é para evitar o cruzamento na Receita Federal para que ele não caia em inconsistência. Mas ele tá, na verdade, com risco. Se ele faturar no seu próprio CPF, na sua conta pessoa física, se ele mais que 5 mil reais, ele pode ser pego na malha fina, né? Pode, porque se ele está fora do limite da isenção do imposto de renda, ele uma hora ou outra ele pode cair. Porque o que vai acontecer? A Receita Federal ela vai pegar essa movimentação com as instituições, vão informar periodicamente. No caso anual, ele vai fazer todo o montante geral do volume de receita que ele arrecadou no ano, nas contas bancárias dele. Não vai detalhar para quem foi, mas vai acumular o valor, o montante geral e vai ser informado. E lá a Receita Federal vai trabalhar esses detalhes. Então, antes dessa lei, era até 2 mil reais, não é? Até 2 mil reais. Então, 2 mil reais, muita gente faz 2 mil reais, o pipoqueiro faz 2 mil reais. Né? A gente tá conversando aqui, tem várias pessoas que têm esses carrinho de churrasco, o cara como é que chama? Do cachorro quente, faz mais que 2 mil, mais que 10 mil, faz fácil. Exatamente. Não é? E agora todo mundo tem que se preocupar com isso. É uma preocupação que todo CPF precisa ter. Que pode ser que não foi cobrado nada agora,
mas algo futuro, dependendo do volume de transações financeiras que fez na conta dele, pode ser observado pela Receita, né? Nós temos N empresas grandes. Talvez a Receita Federal não vá de foco pegar o pequeno agora, mas vai estar nas conciliações, nas informações pertinentes lá na Receita Federal. Todos esses detalhes. Entendi. Possa ser que ele passe lá e não vamos dar atenção a isso, a Receita Federal. Vamos precisar pegar aquele movimento maior. Que no caso ali, se você observar as informações que a Receita Federal tem prestado hoje, ela quer pegar aquela movimentação realmente que tenha um foco muito grande voltado à sonegação fiscal e o patrocínio ao crime organizado. Então é isso que eles querem pegar mais. Entendi. Toda a formalidade que o pessoal da Receita Federal tem passado é nesse sentido. Mas não deixa de que você seja um alvo disso a qualquer momento. Entendi. Você não vai esperar a casa cair para depois você querer se reorganizar. Então, se você puder se organizar desde cedo, se você recebe até menos do que isso, você pode fazer sua declaração de imposto sem problema nenhum. Não vai pagar nem imposto. Mas você vai ter um comprovante de renda para você das informações que você declarou. Você fala que você vai ter que recolhe o ICS, essas coisas todas. Exatamente.